Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente refletir um pouquinho sobre um versículo ou a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu li em Efésios capítulo 4, no versículo 8. Efésios é uma carta que Paulo escreveu para os cristãos que estava em Efésios. Então lá no capítulo 4, versículo 8, diz que Jesus, logo ao ascender ou ao subir para o alto ou para o céu, ele levou consigo cativo ou cativeiro. Para a gente poder entender esse versículo, que diz que logo que Jesus já subiu, logo que Jesus ascendeu ao céu ou ao alto, ele levou consigo cativo ou cativeiro. Para a gente entender o que Jesus está dizendo que levou cativo ou cativeiro, nós temos que retornar em outras passagens. Jesus falou de uma parábola sobre o Lázaro e o rico, ou o rico e Lázaro. Diz que quando esse rico morreu, ele foi para um local de tormento, um local onde ele estava sendo atormentado, onde não tinha, ele estava com muita sede. E nesse mesmo local, com uma divisória, onde não tinha condições de passar de um lado para o outro, quem estava no local de tormento não conseguia passar para o local de paz. E quem estava no local de paz não conseguia passar para o local de tormento. Então do outro lado estava aquele mendigo. Diz que ele estava nos seios de Abraão, sendo consolado no local de paz, de consolo. E do outro lado estava o rico, que estava sendo atormentado, com muita sede. E o rico pediu água para Lázaro. Lázaro, olha um pouquinho do dedo na água e me dá um pouquinho de beber, porque eu tenho muita sede. E estava sendo atormentado ali constantemente. Muitas pessoas dizem que esse local é o inferno, mas não, o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno foi preparado para Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a salvação na cruz de Jesus Cristo. Esse local é denominado como Hades Sheol. É como um local, para poder entender assim na nossa mente, simbolicamente, é como se fosse uma sala de espera. Antes de inaugurar o inferno, ele fica nessa sala de espera aí. Esse é o Hades Sheol. Porém, antes da cruz de Jesus, antes da morte de Jesus, tanto os salvos que criam uma esperança que haveria um Salvador, uma esperança que haveria um Deus que viria trazer a paz novamente, que iria transformar esse mundo, esses são salvos antes de Jesus. Tantos esses salvos, que é o caso do mendigo, eles iam para este mesmo local. A diferença é que havia um abismo separando um lado e o outro. Um lado era um local de paz, de consolo, esses que aceitaram uma esperança, né? Os Antigo Testamento, Abraão, Moisés, esses antes de Jesus, que tinham uma esperança, que confiavam nos mandamentos, nas leis de Deus, que aguardavam o Salvador, o Messias, esses iam para esse local onde o mendigo estava. Ele estava ali no local de paz, de consolo. É como se fosse praticamente um céu, entre aspas, que ainda não é o céu, né? E quem não havia crido nesse Messias, quem fez as coisas por conta própria, não estava preocupado muito com a salvação, não estava muito preocupado com Deus, essas coisas, que é o caso do rico, ia para um local de tormento. E ali, esse local não é o inferno, como eu já disse. A palavra em Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que assim que Jesus Cristo morreu, ele primeiro, em outras passagens, ele diz que desceu, algumas traduções diz que Jesus desceu ao inferno, mas o inferno não foi inaugurado. Então essa tradução que Jesus desceu ao inferno e pregou para quem estava lá, e pegou a chave, né, do inferno, da morte, não é inferno. Essa palavra está mal traduzida, porque o inferno não foi inaugurado ainda. Onde Jesus desceu então? Nessa passagem que diz que Jesus desceu ao inferno, Jesus desceu nesse local chamado Sheol, Hades.
Hades ou Sheol, dependendo da tradução. Uma é palavra grega, outra é hebraica. Então, por essa razão que Hades e Sheol, traduções de línguas diferentes. Mas é esse mesmo local. Jesus desceu nesse Hades Sheol. E ali ele pegou cativo, ele pegou o domínio, ele pegou para ele resgatou aquela parte que estavam salvos, onde estava o mendigo. Por essa razão que Efésios 4, versículo 8 diz que Jesus, logo que ele subiu, lógico que ele, a partir do momento que ele falou, estou subindo ao céu, estou subindo aos altos, então ele pegou cativo o cativeiro. Que cativeiro que é esse? Esse que estava o mendigo, esse local de consolo, esse local de paz, esse local onde estavam salvos, aguardando até que Jesus venha resgatar todos nós. Então ele pegou esse local, aí sim, ele transformou esse local num local chamado não mais como Hades Sheol, mas um local chamado agora Paraíso. Lembra quando Jesus estava na cruz e ele falou para um dos presos, ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ele não falou céu, ele não falou Hades Sheol, ele falou paraíso. Então esse local foi transportado, ele tirou daquele local que estava junto com os perdidos e transformou para o local reservado a domínio dele agora, porque ele levou cativo o cativeiro. Então ele tem domínio sobre esse local. O reino das trevas não tem mais domínio sobre esse local. Não pode fazer mais nada. Então ali pertence a propriedade de Deus, propriedade de Jesus. Então ele transformou esse local onde chamava-se Hades Sheol para chamar paraíso, onde estaria com Jesus. E aqueles que ficou, e o caso do rico que ficou lá no tormento, continua lá. Então todos esses que ainda no dia de hoje não crê na salvação, não aceita essa salvação que Jesus Cristo trouxe para todos nós na cruz do Calvário, a esses que não querem muito saber no dia de amanhã, como vai ser depois da morte, ou crê em falsas doutrinas, crê em caminhos diferentes. Jesus disse que ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. O único caminho que leva ao Pai, a Deus, Criador, é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Essas são palavras de Jesus. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus mesmo disse. Então, outras religiões não creem em Jesus, outras crenças, outros caminhos não levam a Deus. Não levam a Deus. Aí é uma decisão sua. Se você quiser arriscar a sorte, né? Se eu tiver errado, amém. Parabéns para você, você escolheu o caminho correto e eu estou enganado. Agora, se eu estiver certo, você vai para o local de perdição. Eu acho melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Aliás, só para encerrar esse vídeo aqui, eu estava vendo alguns vídeos de religiões afros. Eles têm também a crença em Jesus não como cristão, não como nós, que temos Jesus como nosso Deus, como Jesus sendo o próprio Deus, Criador do céu e da terra. O próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. O verbo se tornou carne. Quem era o verbo? O verbo era Deus. O verbo, no início era o verbo se tornou carne, habitou entre nós. Então no início era Deus falando, haja isso, haja aquilo, criando o mundo inteiro. Ele era o verbo, Deus era o verbo. E o verbo se fez carne. O verbo se tornou Jesus e habitou entre nós. Então, nós cremos que Jesus é o próprio Deus, Criador do céu e da terra. Nós cremos. As religiões afros creem em Jesus, porém não como Salvador, não como Deus. Preferem crer em entidades abaixo de Jesus. É o caso do Espiritismo, que as religiões afros são uma mistura de Espiritismo com catolicismo, uma mesclação de crenças. Então, se você crê na graduação, se é que você estuda realmente, se é que você conhece a tua religião, se você sabe que existe no topo um ser chamado Jesus, por que não ir direto a esse ser maioral? E parar de crer em espíritos abaixo deles? É uma reflexão para você, tá bom? A decisão é sua.
Então é isso, amado. Esse versículo de Efésios 4, versículo 8, Jesus levou cativo o cativeiro. É justamente essa mensagem que eu falei. Ele pegou lá o local onde estavam os salvos, no Ad Sheol, estava lá o mendigo juntamente com o rico, levou essa parte que eram os salvos com ele e transformou esse local em paraíso. Lá no Salmo 91, Jesus, ele repetiu esse salmo e ele diz que ele veio para libertar aos cativos e oprimidos. Então, uma das libertações desses cativeiros foi lá no início, no Ad Sheol. A partir daquele momento que ele subiu ao céu, ele continua libertando os cativos e oprimidos espiritualmente. Essas pessoas que estão cativas e essas pessoas que estão oprimidas. Eu já falei em outro vídeo o que é cativo. Cativo é aquela prisão onde você não consegue mais se libertar. Você já está dominado pelo esse reino das trevas, por caminhos diferentes, por crenças diferentes. Você já está cativo. Você não consegue por si próprio se libertar. É necessário vir um libertador, é necessário vir um resgatador. E esse ser é chamado Jesus Cristo. Clama por ele que você vai conseguir se libertar. Os oprimidos somos todos nós, até mesmo aqueles que são cristãos. Ele pode passar por uma opressão temporária, permitivo. É o caso de Jó. É o que aconteceu com Jó. Ele foi ali oprimido por um tempo, mas ele não estava cativo, ele não estava aprisionado. A tua fé continuou no único verdadeiro Senhor dos senhores, exército, né? O Senhor dos senhores, aquele que é o general do exército de todo lado espiritual, chamado Jesus Cristo. Amém? Não tem mais tempo aqui, ficam na paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você tiver alguma pergunta, coloca no comentário. Se você quiser acrescentar, se você não concordou também, coloca aí no comentário para a gente aprender um pouquinho mais. Muitas vezes a gente aprende muito mais nos comentários do que no próprio vídeo, tá bom? Ficam na paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.